Olá, boa noite. Presidentes e representantes das Supremas Cortes dos países integrantes do G20 discutem no Rio de Janeiro projetos de temas relevantes como cidadania, desenvolvimento sustentável e uso da tecnologia para eficiência na justiça. STF decide que não cabe ao tribunal julgar sobre tempo mínimo de serviço militar para praças. Supremo invalida carência para garantir licença maternidade a trabalhadoras autônomas. Ministério Público do Trabalho cria grupo para o enfrentamento ao desastre climático no Rio Grande do Sul. O Judiciário de Mato Grosso oferece serviço específico para ajudar pessoas que estão superendividadas. E ainda, consulta pública para a elaboração do plano Pena Justa recebe 6.500 sugestões para a melhoria das condições do encarceramento no país. O Jornal da Justiça desta segunda-feira, 13 de maio, começa agora. O Supremo Tribunal Federal derrubou a carência para garantir licença maternidade a trabalhadoras autônomas. Com a decisão, elas terão os mesmos direitos das trabalhadoras com carteira assinada. A reportagem é de Carolina Chaves. Bianca trabalha no ramo de estética. Há 1 ano e meio, começou a contribuir para o INSS como autônoma e, nesse tempo, engravidou. Por ter contribuído por mais de 10 meses, Bianca tem direito à licença maternidade, uma segurança para o período em que ela vai reduzir os atendimentos e, consequentemente, receber menos. Como a gente é empreendedor, eu dependo totalmente disso. E com essa ajuda do INSS, eu já posso pagar minhas contas, fico um pouquinho mais tranquila. Assim como as autônomas, existem as seguradas facultativas, que são as que não exercem atividade remunerada, mas contribuem para o INSS para ter direito a algum benefício previdenciário. Um exemplo é a dona de casa. O que a 9876 trouxe, nesse artigo 25 que foi contestado, é que para algumas categorias, entre as quais a contribuinte individual, onde se insere a autônoma, seria necessário pagar 10 contribuições antes do parto para ter direito a efetivamente esse salário maternidade. O plenário do Supremo Tribunal Federal analisou 2 ações apresentadas por 4 partidos políticos e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, questionando a lei dos planos de benefícios da Previdência Social de 1999, quanto ao cálculo do benefício e a contribuição previdenciária para ter direito ao salário maternidade. Por maioria, o STF considerou inconstitucional o artigo 2º da Lei de 1999, que prevê uma carência de 10 meses de contribuição ao INSS para que a trabalhadora sem carteira assinada tenha direito ao salário maternidade. A maioria dos ministros entendeu que basta ser segurada da Previdência, independentemente do tempo de contribuição, para ter direito ao benefício. Para o ministro Edson Fachin, a carência para a concessão da licença apenas para algumas categorias de trabalhadoras viola o princípio da isonomia e o fim da carência protege todas as mães e as crianças. Esse foi um entendimento que prevaleceu. A decisão do Supremo já está em vigor. A partir de agora, com apenas uma contribuição, as trabalhadoras sem carteira assinada, incluindo as trabalhadoras rurais, têm direito ao salário maternidade. Inclusive, no caso de seguradas que estejam eventualmente desempregadas. Então, a desempregada também tem direito ao salário maternidade, desde que ele seja dentro do período de graça, que é um período, por exemplo, que se mantém a qualidade segurada, mesmo sem estar contribuindo. Então, essa possibilidade ela fica também resguardada depois da decisão do Supremo. E o Supremo Tribunal Federal decidiu que não cabe à Corte julgar sobre o tempo mínimo de serviço militar de praças das Forças Armadas. As informações com Rocine Gomes. A decisão tomada em plenário virtual durante o julgamento de um recurso extraordinário faz referência aos militares aprovados em concurso público e que pedem desistência da carreira antes do prazo previsto no Estatuto Militar. No caso discutido, a União recorreu ao STF contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, favorável a uma militar da Aeronáutica que não queria ser transferida do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Sul e pediu desistência da carreira. Inicialmente, a ação foi reconhecida como sendo de repercussão geral,
Mas o relator, ministro Dias Toffoli, explicou que o regimento interno permite ao relator propor a revisão do reconhecimento da repercussão geral, quando o mérito do tema ainda não tiver sido julgado. Os ministros acompanharam integralmente o voto do ministro Dias Toffoli para concordar que o tema não tem repercussão geral e que os processos semelhantes em tramitação em outras instâncias da Justiça deverão ser analisados por elas. Diante disso, o colegiado aprovou para o tema 574 a tese de que não possui repercussão geral a discussão sobre o desligamento voluntário do serviço militar, antes do cumprimento de lapso temporal legalmente previsto de praça das Forças Armadas que ingressa na carreira por meio de concurso público. E em plenário virtual, o Supremo está julgando a legalidade do uso de dinheiro público para realizar comemorações do golpe de 1964. Repórter Evelyn Araújo tem os detalhes. Em 2020, o Ministério da Defesa publicou a Ordem do Dia de 31 de março de 1964, uma mensagem comemorando os 56 anos do golpe militar. A prática de comemorar a ditadura foi iniciada pelo governo federal em 2019 e foi contestada na Justiça por uma deputada do PT. Na primeira instância, a Justiça Federal determinou a retirada do conteúdo do ar e proibiu o Ministério de fazer qualquer outra comemoração relacionada ao assunto. Já o Tribunal Regional Federal da 5ª Região reformou a sentença, alegando que a mensagem reproduzia apenas a visão dos comandantes das Forças Armadas e não desrespeitava a Constituição. O caso foi levado ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Nunes Marques, relator no STF, negou seguimento ao recurso e rejeitou o reconhecimento da repercussão geral sobre a questão. No plenário virtual, o julgamento foi retomado com o voto do ministro Gilmar Mendes, que havia pedido mais tempo para analisar o pedido. O decano da corte votou por aceitar o recurso e reconhecer a repercussão geral. Para ele, a ordem democrática instituída em 1988 não admite o enaltecimento de golpes militares, e a ordem do dia alusiva ao 31 de março de 1964 inequivocadamente atentou contra a Constituição. O ministro Cristiano Zanin, que havia votado com o relator, ajustou o voto para acompanhar a divergência apresentada pelo ministro Gilmar Mendes e fixar a tese de repercussão geral. A utilização por qualquer ente estatal de recursos públicos para promover comemorações alusivas ao golpe de 1964 atenta contra a Constituição e consiste em ato lesivo ao patrimônio imaterial da União. O ministro Flávio Dino também acompanhou a divergência. Segundo ele, atos ilícitos não podem ser comemorados com recursos públicos ou no âmbito dos órgãos públicos, sob pena de violação ao princípio da moralidade previsto no artigo 37 da Constituição. O julgamento do recurso no plenário virtual continua até sexta-feira, dia 17. O serviço público em estações aduaneiras é um dos assuntos previstos na pauta do Supremo Tribunal Federal para esta semana. A análise foi no plenário virtual e agora haverá a proclamação do resultado do julgamento. Marta Ferreira tem as informações. O plenário julga a validade de um dispositivo da Lei 10.684 de 2003, que definiu e prorrogou o prazo das concessões e permissões para prestação de serviços públicos nas estações aduaneiras e outros terminais alfandegários de uso público denominados portos secos. A Procuradoria-Geral da República, autora da ação, alega que a definição do prazo de 25 anos, prorrogáveis por mais 10 anos para os atuais contratos de concessões e permissões, viola os princípios da moralidade e da razoabilidade, e que a prestação de serviços públicos nas estações aduaneiras do interior vem sendo efetivadas há vários anos sem a realização de licitação. O processo estava sendo julgado no plenário virtual sob a relatoria do ministro Dias Toffoli. O plenário acabou se dividindo quanto à constitucionalidade do dispositivo questionado. Foram 5 votos atendendo em parte o pedido feito pela Procuradoria-Geral da República, 1 voto negando totalmente e 4 votos totalmente a favor dos argumentos da PGR. O ministro Alexandre de Moraes se declarou impedido. Diante desse resultado, o julgamento foi suspenso para proclamação do resultado em sessão presencial.
Outra questão que será definida a partir de quando a decisão tomada pelo STF irá valer de fato. A norma já está em vigor há quase 20 anos. A proposta sugerida por Dias Toffoli é de conferir efeito para o futuro, para o fim específico de permitir que o poder público promova, no prazo máximo de 24 meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, as licitações de todas as concessões ou permissões em que a vigência esteja amparada nas situações previstas na lei. A seguir, começa a segunda edição da Semana Nacional de Registro Civil, o Registre-se. E veja também, Ministério Público defende a manutenção dos vetos presidenciais a artigos da Lei de Diretrizes Orçamentárias sobre a população LGBTQIA+. Voltamos em instantes. A Corregedoria Nacional de Justiça promove de hoje até sexta-feira a segunda edição da Semana Nacional de Registro Civil, o Registre-se. A abertura oficial do evento foi em São Paulo. Acompanhe com o repórter Pablo Lemos. O mutirão de atendimento começou cedo na Praça da Sé, no centro de São Paulo. O André aproveitou para registrar novamente todos os documentos que perdeu por causa de um furto. Eu estava com os documentos, dormi no pátio do colégio, aí precisei ir no banheiro, aí levaram a minha bolsa com tudo. Perdi roupa, perdi toda a minha documentação. Fiquei como indigente na rua. Aí bateu o desespero. E eu sou cozinheiro, tenho profissão. Aí já me vi mais desesperando porque ninguém quer pegar uma pessoa sem documento sem conhecer você. Na capital paulista ou em qualquer cidade do país, os interessados têm entre hoje e sexta-feira para emitir toda a documentação necessária. RG, CPF, certidões de nascimento, casamento e óbito, título de eleitor, entre outros. O objetivo da Corregedoria Nacional de Justiça é erradicar o subregistro civil e ampliar o acesso à documentação básica a todos os brasileiros. Você consegue tirar registro de identidade, você consegue tirar título de eleitor, você consegue dar ingresso nos benefícios sociais, como Bolsa Família, auxílio a crianças. Você consegue também, a partir dele, se capacitar para um emprego, porque o registro de nascimento é essencial para se obter emprego, treinamento para emprego, que a partir do documento de identidade devolve-se a cidadania para essa pessoa. No Brasil, quase 3 milhões de pessoas ainda não possuem certidão de nascimento, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE. O número representa quase 2% da população. Fatores como desinformação, alto índice de analfabetismo e comunidades isoladas aparecem entre as causas da falta de registro, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça. Neste ano, o evento do CNJ tem como foco indígenas e pessoas presas, especialmente aquelas em processo de reintegração social. Para saber como participar do mutirão e emitir novos documentos, basta a pessoa acessar o site do CNJ ou consultar o Tribunal de Justiça da região em que mora. E vamos ver como está a participação de Rondônia na segunda Semana Nacional do Registro Civil. Registre-se. Repórter Ana Kézia Gomes. A abertura oficial do evento aconteceu em Porto Velho, no Tudo Aqui, uma central que reúne instituições públicas que oferecem serviços públicos. Evento que vejo como vital para o fortalecimento da cidadania e da justiça social em nosso país. Instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, com o provimento 140 de 2003, essa iniciativa tem como objetivo primordial combater o subregistro e ampliar acesso aos documentos civis para aqueles que enfrentam dificuldades financeiras. Entre os dias 13 e 17 de maio, todas as corregedorias estaduais estarão mobilizadas para oferecer, principalmente, a emissão sem custo, de segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito para a população. Esse esforço conjunto é reflexo do nosso compromisso com a garantia dos direitos previsto na Constituição da República.
Em Rondônia, o evento ocorre simultaneamente em Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim e Costa Marques. Além da expedição de documentos, teremos justiça rápida itinerante, oferecendo uma gama de serviços judiciais, que vão desde a cobrança de pequenos valores até divórcio imediato para casos sem partilha de bens e filhos. Juntos, podemos assegurar que mais cidadãos brasileiros sejam reconhecidos, não apenas no papel, mas em sua plenitude de direito. O Ministério Público Federal defendeu a manutenção dos vetos presidenciais a artigos da Lei de Diretrizes Orçamentárias sobre a população LGBTQIA+. Repórter Márcio Fontinelli. Assinado pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, o documento trata dos incisos 2, 3 e 4 do artigo 185 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que proíbem a destinação de recursos do governo federal para ações voltadas a questões familiares e de gênero. De acordo com a manifestação do Ministério Público Federal, o texto é uma tentativa de colocar em uma norma orçamentária preceitos idealistas e político-partidárias. A nota técnica reforma que essa é uma investida velada de retrocesso em direitos humanos, em especial contra a população LGBTQIA+. Depois dos vetos presidenciais, o assunto tem sido tratado no Congresso Nacional. O Superior Tribunal de Justiça inaugurou a sala de amamentação. O espaço pode ser utilizado por todas as pessoas que vão ao tribunal acompanhadas de um bebê. Repórter Michele Chiapa. A inauguração da sala de amamentação foi feita pela presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, e também contou com a participação do vice-presidente do tribunal, ministro Og Fernandes. A sala fica na Praça do Servidor e a iniciativa integra as ações do programa Humaniza STJ. Esta sala deve ser vista não apenas como um local físico de cuidados essenciais com a criança, mas também como um símbolo da responsabilidade do STJ com a promoção da igualdade de oportunidades e com respeito à diversidade. Durante a cerimônia, em representatividade a todas as mães, foram entregues flores à servidora Luísa Rodrigues. Foi ela quem pediu a criação da sala de amamentação. Eu fiz a solicitação na Ouvidoria das Mulheres do STJ. Ano passado, quando meu filho tinha 6 meses, eu voltei da licença maternidade e ele vinha para cá para eu amamentar e não tinha um lugar que eu pudesse amamentar, então eu amamentava em bancos sem encosto, era desconfortável, as pessoas passavam e olhavam, ele chorava. Juliana Felizola, que também é servidora do STJ e pediatra, ajudou na elaboração do espaço. Ela ressaltou a importância de um local apropriado para as mães que frequentam o tribunal. A gente foi buscando especificações, quantas cadeiras, o espaço das cadeiras, o que precisaria ter nessa sala. E aí, a partir daí, a gente foi reunindo várias áreas do tribunal, né, como, além da Secretaria de Serviços Integrados de Saúde, a Comissão da Primeira Infância do STJ, a Coordenadoria de Engenharia, para ajudar a gente a desenhar o que precisaria, o formato da sala. A inauguração do espaço reforça o esforço do STJ na promoção dos direitos humanos e no cuidado com a primeira infância. A amamentação é muito importante na prevenção das doenças, das viroses. A amamentação é tudo. O funcionamento é das 7 da manhã às 7 da noite. O Tribunal de Justiça de Alagoas entregou mais títulos de propriedade a famílias de baixa renda. Desta vez, os beneficiados foram os moradores de São Miguel dos Milagres, como mostra o repórter André Risco. O programa Moradia Legal chegou ao município de São Miguel dos Milagres. Por aqui, 53 títulos de propriedade foram entregues a famílias de baixa renda. A Maria José representou os beneficiados lá no palco. Para ela, que está completando idade nova hoje, a felicidade foi em dobro. Me sinto gratificante por participar dessa solenidade gloriosa, junto com as autoridades, pela primeira vez, né? E eu jamais esquecerei essa data. O que representa para a senhora esse documento? Representa uma segurança, uma coisa assim que você está num patamar de
né, de posse, e é seu, não é? Não deve negociar por nada. O programa, que está na 6ª edição, é uma parceria entre o Tribunal de Justiça de Alagoas, a Corregedoria Geral da Justiça, a Associação dos Notários e Registradores de Alagoas e prefeituras. Essa parceria é muito importante, Tribunal de Justiça, com os municípios, né, realizando sonhos, e essa parceria vai continuar, e a gente estamos aqui lutando para realizar cada dia mais sonho para esse povo maravilhoso de São Miguel dos Milagres. O juiz titular afirmou ser muito positiva a chegada do programa aqui na comarca. Essa região é uma região que necessita de uma regularização fundiária e com a adesão a esse programa há uma facilitação à promoção aí da cidadania e da dignidade que os cidadãos merecem. O presidente destacou que o Moradia Legal é o maior projeto de cunho social do Poder Judiciário alagoano. Que é você ter o título de sua casa própria. Eu acho que é indescritível, principalmente para aqueles que não tinham. Pessoas que, inclusive, já estavam morando há 10 anos, 15 anos, mas não eram donos das casas. E hoje, 53 famílias estão sendo beneficiadas. Hoje, na nossa gestão, já mais de 2.500 famílias já foram beneficiadas. Nós pretendemos bater metas e eu volto a fazer esse desafio aos senhores prefeitos. Todos os prefeitos, querendo, podem fazer o Moradia Legal, podem entregar uma melhor cidadania para os munícipes dos seus respectivos municípios. No próximo bloco, consulta pública para a elaboração do Plano Pena Justa recebe 6.500 sugestões para a melhoria das condições do encarceramento no país. E ainda, para o Supremo, Central de Cumprimento de Sentença em Minas Gerais não dificulta acesso à justiça. A gente volta já. O Conselho Nacional de Justiça divulgou o balanço da consulta pública do Plano Pena Justa para o enfrentamento das condições institucionais no sistema prisional brasileiro. O plano é coordenado pelo CNJ e pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para consolidar propostas que promovam a melhoria das condições do encarceramento e da inserção social de pessoas que estiveram presas. Vamos acompanhar alguns números aqui. Nós tivemos participantes, 1.855, é um número muito bom que reflete a importância desse tema. Entre pessoas e entidades, pessoas físicas e entidades, desses 93,4% se tratavam de pessoas físicas e dentre dessas pessoas, quase um terço, pessoas privadas de liberdade. Não só os que estão hoje encarcerados, mas seus familiares, juízes, promotores, todo esse universo de pessoas que participam diretamente do sistema carcerário brasileiro. Elas trouxeram 6.500 sugestões recebidas. Todas essas sugestões irão desembocar nesse plano, pode passar para a próxima arte, por favor, nesse plano que chega aqui no Supremo Tribunal Federal agora em julho e que já deve transformar as necessidades imediatas do sistema prisional e estabelecer um diálogo entre autoridades e comunidade, trazendo uma melhoria imediata para todo o sistema prisional e a maneira como essas pessoas irão retornar para a sociedade. O Supremo Tribunal Federal rejeitou o pedido liminar na ação em que a Ordem dos Advogados do Brasil contesta a criação e o funcionamento da Central de Cumprimento de Sentença, a Centrase, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Mais detalhes com a repórter Carolina Chaves. A Centrase foi criada pelo Tribunal de Justiça para centralizar algumas atividades judiciárias que antes eram feitas por cada vara civil da capital. A OAB argumentou que isso viola a competência exclusiva da União para legislar sobre procedimentos legais e está causando atrasos nos processos. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes observou que a resolução do TJ foi baseada na lei estadual que trata da organização do Centro de Apoio Jurisdicional da Comarca de Belo Horizonte, composto por juízes auxiliares responsáveis por substituições e cooperação na comarca da capital. Ele destacou que os tribunais de justiça têm poder para definir como seus órgãos funcionam e que os estados podem legislar sobre procedimentos e organização judiciária.
Moraes também argumentou que a centralização não parece estar prejudicando o acesso à justiça e que é necessário avaliar os efeitos das centrais em um contexto mais amplo. Agora, o presidente do TJ de Minas deverá fornecer informações sobre o assunto em até 10 dias. Em seguida, a Advocacia Geral da União e a Procuradoria-Geral da República terão mais 5 dias para se manifestar antes que o mérito da questão seja julgado. Fuga repentina ao avistar a polícia pode justificar busca pessoal em via pública, decide terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça. Repórter Marina Campos. O colegiado negou habeas corpus a um homem que foi preso em flagrante após os policiais, em revista pessoal, terem encontrado drogas em seu poder. De acordo com o processo, o homem correu repentinamente na direção de um terreno baldio ao ver o carro da polícia, em atitude que motivou a abordagem. As instâncias ordinárias afastaram a alegação de nulidade da prova obtida na busca pessoal e condenaram o réu por tráfico de drogas. Ao STJ, a defesa reiterou que a revista foi ilegal, pois a fuga não seria motivo suficiente para justificar o procedimento. De acordo com o relator ministro Rogério Schetti Cruz, o STJ, alinhado com a Corte Interamericana de Direitos Humanos e com o Supremo Tribunal Federal, tem precedentes que afirmam a necessidade de razões objetivas para a realização da busca pessoal. E no caso em análise, a terceira sessão concluiu que a ação dos policiais foi válida diante da fundada suspeita, motivada pela fuga de que o homem estivesse na posse de algo ilegal. Em seu voto, o ministro Rogério Schetti Cruz observou ainda que há uma distinção importante entre busca pessoal e busca domiciliar. E o tribunal vem rejeitando a validade de buscas domiciliares feitas apenas com base no fato de o suspeito haver corrido para dentro de casa ao perceber a aproximação da polícia. A Polícia Federal e a Receita Federal fizeram uma operação de combate à sonegação fiscal e lavagem de dinheiro em Minas Gerais. Vamos ver. As viaturas saíram cedo para cumprir mandados de busca e apreensão em empresas e residências das cidades mineiras de Divinópolis e Cláudio. As investigações revelam que empresários do ramo de transporte e bebidas teriam movimentado ilegalmente cerca de 137 milhões de reais. Foi decretado o bloqueio de 3 milhões e 200 mil reais das contas bancárias dos suspeitos, além da apreensão de veículos. Os envolvidos podem responder pelos crimes de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, penas que, somadas, chegam a 15 anos de prisão. Veja a seguir, rede de lanchonetes é responsabilizada por acidente que deixou um funcionário paraplégico. O Ministério Público do Trabalho cria grupo para o enfrentamento ao desastre climático no Rio Grande do Sul. A gente explica no próximo bloco. Até já. O Ministério Público do Trabalho criou um grupo para o enfrentamento ao desastre climático no Rio Grande do Sul e já emitiu 2 recomendações para proteger tanto os trabalhadores quanto os empregadores. Reportagem Viviane Novaes. O pior estado de calamidade pública do sul do país. Vidas perdidas, casas, prédios, ruas, estradas, empresas, tudo destruído. Trabalhadores não têm como chegar aos locais de trabalho. Ou estão ilhados ou não há transporte. E quando existe, é precário, como conta o procurador do Trabalho, Luiz Alessandro Machado. O trajeto de Novo Hamburgo a Porto Alegre, ou Porto Alegre a Novo Hamburgo, normalmente é feito em 40, 50 minutos. Agora está levando 4 horas. Tem que fazer uma volta imensa. E tem outros locais que estão até ilhados, não tem como ter acesso. Uma cidade também do outro lado do Rio Guaíba, a cidade de Eldorado Sul, a cidade foi completamente arrasada. Vamos dizer assim, 70%, 80% da cidade ficou alagada. E mesmo que as pessoas pudessem chegar ao posto de trabalho, não poderiam trabalhar. Muitas empresas foram destruídas pela água ou não têm o mínimo para funcionar, como energia elétrica. Tem muitos que não têm como comparecer ao trabalho, tem outros que o próprio trabalho foi atingido, então empresas também perderam seus equipamentos, perderam seu local de trabalho, foram arrasadas. Tem outros locais que não têm água potável, não têm os equipamentos,
às vezes não tem energia elétrica também. Então, são diversos os problemas. O Ministério Público do Trabalho, no Rio Grande do Sul, criou um grupo para enfrentar o desastre climático e já emitiu 2 recomendações. A primeira para os municípios atingidos pelas enchentes. Eles devem emitir atestados para quem não tem condições de ir ao trabalho. O chamado atestado de enchente também serve para que as pessoas tenham acesso a benefícios do governo, como o saque calamidade. A segunda recomendação é dirigida aos empregadores. As primeiras medidas seriam de observar o que está previsto na Lei Federal 14.437. Então, essa lei ela prevê ali as medidas alternativas para situações de calamidade pública. Ali é o teletrabalho, a antecipação de férias individuais, a concessão de férias coletivas, aproveitamento e antecipação de feriados e a adoção de banco de horas. O procurador lembra que todos os trabalhadores vítimas da calamidade têm o direito a receber salário, exceto se houver a suspensão temporária do contrato de trabalho, como ocorreu durante a pandemia de Covid-19. O empregador vai se desobrigar de pagar o salário só se houver uma suspensão temporária. Aí sim, com a regulamentação do Ministério do Trabalho. E aí sim, vem uma linha de crédito, vem um aporte para que o governo, então, suporte parte, pelo menos, desses salários e fique um percentual para o pagamento pelo empregador. O Superior Tribunal de Justiça prorrogou prazos processuais depois do estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul. Os detalhes com Jéssica Castro. O Superior Tribunal de Justiça prorrogou até 31 de maio a suspensão de prazos processuais devido ao estado de calamidade pública do Rio Grande do Sul e estendeu a medida aos processos em que atuam o Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado. Ficam suspensos os prazos dos processos em que o Rio Grande do Sul ou seus municípios sejam partes, processos de varas e tribunais sediados no Estado, aqueles em que as partes estejam representadas exclusivamente por advogados inscritos na seccional gaúcha da OAB e processos em que houver atuação do Ministério Público e da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. A nova resolução estabelece ainda que serão apreciadas pelos relatores as situações que não se enquadrem nessas hipóteses, mas que estejam comprovadamente afetadas pela calamidade pública. E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, também ampliou a suspensão dos prazos processuais para o Rio Grande do Sul, que agora vão até o dia 10 de junho. A medida vale para a contagem dos prazos processuais que sejam originários do Estado ou ainda em que as partes sejam representadas somente por advogados ou advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, gaúcha. A suspensão não se aplica às medidas de urgência, como é o caso de habeas corpus, mandados de segurança, tutelas de urgência e reclamações. A rede de lanchonetes Bob's foi responsabilizada por um acidente de trajeto que deixou um atendente paraplégico. O empregado dormiu enquanto pilotava uma motocicleta depois de uma jornada de trabalho exaustiva. A decisão é da seção 1 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho, como explica o repórter André Vasquez. O trabalhador ficou paraplégico por lesão na coluna e paralisia irreversível das pernas. Na ação trabalhista, ele alegou que naquele turno tinha sido submetido a trabalho exaustivo. 8 dos 13 empregados da equipe teriam faltado, o que foi confirmado pelo gerente da unidade. Segundo o atendente, o cansaço reduziu a atenção dele na condução da moto. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, condenou o Bob's a pagar indenização de R$ 200 mil por dano material e R$ 80 mil por dano moral ao empregado. O TRT considerou as condições físicas do empregado e o fato de o trabalho ter contribuído para o acidente. Ainda segundo o regional, a empresa não conseguiu comprovar a jornada do atendente naquele dia, porque o controle do ponto não tinha sido preenchido. A decisão, no entanto, foi revertida pela 4ª turma do TST, que isentou a empresa de responsabilidade pelo acidente. O entendimento foi que não houve ausência significativa de empregados naquele dia e que a jornada do atendente não tinha sido estendida.
Ao analisar o recurso do atendente, o relator, na seção 1 de dissídios individuais do TST, ministro Cláudio Brandão, votou pelo restabelecimento da decisão regional. De acordo com o ministro, a constatação da 4ª turma de que o turno é menos movimentado não tem respaldo na decisão do TRT por não haver nenhuma afirmação nesse sentido. O relator afirmou que, ao absolver o Bobs, a 4ª turma considerou fundamentos do voto vencido no regional. Mas a SDI1 pacificou o entendimento de que só é possível usar fatos registrados no voto vencido quando não sejam contrários aos delineados no voto vencedor. Com a decisão, o processo retorna à 4ª turma do TST. O Tribunal Superior do Trabalho realizou mais um encontro do curso de Letramento em Diversidade. O tema foi o direito do trabalho a partir dos territórios e a valorização da cultura indígena no Brasil. Vamos conferir na reportagem de Larissa Batista. A aula foi realizada na Maloca da Universidade de Brasília e contou com a participação de estudantes indígenas da instituição. Na plateia, servidores e magistrados da Justiça do Trabalho estavam atentos para ouvirem e aprenderem sobre os povos originários do Brasil. O evento foi organizado pela mestra em Direito, Maíra Pancararu, assessora do presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Correia. Primeira indígena a compor a comissão de anistia, Maíra é da aldeia Brejo dos Padres, em Tacaratu, Pernambuco. Eu espero que aqui hoje tenha sido plantada uma semente que germine, que dê frutos muito bonitos, que a gente contribua para um lugar de trabalho, não só na Justiça do Trabalho, mas em todos os ambientes de trabalho, públicos ou privados, para que as pessoas se sintam bem, se sintam acolhidas e que não seja um tormento para elas. Então, espero que elas também, igual a mim, como eu estou sentindo, que elas saiam daqui revigoradas e tenham essa aprovação de curso. O seminário teve a participação de lideranças indígenas, especialistas na área, como a acadêmica de Direito e presidente da Associação dos Acadêmicos Indígenas da UNB, Manu Tuyuca, e a psicóloga clínica e membro da Articulação Brasileira de Indígenas Psicólogos, Tainara Xerente. O presidente do TST e do CSJT, ministro Lélio Bentes Correia, fez a abertura do evento e ressaltou a importância da aproximação da Corte com todos os setores da sociedade. Esse evento se dá no contexto de um curso de letramento em diversidade. E para nós pensarmos diversidade, não basta nós agregarmos a perspectiva dos povos indígenas, a perspectiva de gênero, de identidade de gênero, de raça. Nós precisamos nos preocupar também com o ambiente para o acolhimento dessas pessoas que vão trazer o enriquecimento da nossa instituição. E para isso, nada melhor do que ouvi-los. O ministro Alberto Balazeiro também participou da aula e falou sobre a importância da capacitação de magistrados e servidores da Justiça do Trabalho, atrelada às demandas da sociedade. Eu até diria que é histórico o tribunal se aproximar das pautas, porque se tem um tribunal que se apresenta como um tribunal da Justiça Social, também a Justiça Social tem que ser interna, a partir da capacitação para abrir as portas do tribunal, para que todos e todas possam conhecer para poder combater discriminação, combater o assédio, combater todas as formas de exclusão. Então, capacitar para o letramento racial, capacitar para o letramento para a diversidade, promover a inclusão social são pautas de um tribunal que se apresenta autenticamente como tribunal da Justiça Social. A seguir, as informações do encontro de representantes das Supremas Cortes dos países do G20 no Rio de Janeiro. E ainda, o Judiciário de Mato Grosso cria serviço específico para ajudar pessoas que estão super endividadas. A gente explica tudo no próximo bloco. Até já.
Presidentes e representantes das Supremas Cortes e dos Tribunais Constitucionais dos países integrantes do G20, grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo, além da União Europeia e da União Africana, estão no Rio de Janeiro. O encontro, organizado pelo Supremo Tribunal Federal, debate temas como cidadania, meio ambiente e inteligência artificial. O repórter Janaína Toscan acompanhou. O J20 faz parte da agenda de trabalhos do G20, presidido este ano pelo Brasil. A reunião geral também vai ser aqui no Rio, em novembro. O evento foi aberto pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. O objetivo do J20 é propor projetos de cooperação multilateral e bilateral sobre temas de grande relevância na atualidade, como cidadania, inclusão social, litigância climática, desenvolvimento sustentável, transformação digital e o uso da tecnologia para a eficiência do judiciário. A primeira sessão foi sobre promoção da cidadania e inclusão social pelo judiciário, com abertura feita pelo Canadá e África do Sul. Outro tema debatido foi litigância climática e desenvolvimento sustentável, com comentários de abertura feitos pelos representantes da França e da Alemanha. O encontro de cúpula do J20 reúne chefes dos tribunais superiores, além da presidente da Corte Africana de Direitos Humanos e do presidente da Câmara do Tribunal de Justiça da União Europeia. Durante o evento, houve a apresentação do vídeo Amazônia Viva, filme feito em realidade virtual de Estevão Ciavata, que mostra uma experiência imersiva no coração da floresta amazônica. O vídeo já foi visto por mais de 70 mil pessoas ao redor do mundo. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso instalou no Fórum de Cuiabá o Centro Judiciário de Conflitos de Cidadania do Superendividamento. A unidade especializada oferece aos cidadãos inadimplentes serviços para que possam estabelecer com os credores um plano financeiro para a quitação das dívidas. Os detalhes com Fernanda Fernandes. Um levantamento do Serviço de Proteção ao Crédito Brasil apontou que em Mato Grosso são 1.200.000 inadimplentes, o que corresponde a quase metade da população. Um montante em dívidas atrasadas que chega a 5 bilhões e 600 milhões de reais, principalmente com bancos e comércio. E é exatamente para ajudar o cidadão que está super endividado a sair do vermelho, por meio de um plano financeiro junto aos credores, é que o Judiciário de Mato Grosso instalou no Fórum de Cuiabá o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Superendividamento. Em nenhum momento se fala em perdão dessa dívida, pelo contrário, essas dívidas serão todas pagas junto com correção monetária, mas com um prazo alongado. O início do pagamento dessas dívidas é de 180 dias após a aprovação do plano. Os credores que não quiserem ou não toparem participar, vamos dizer assim, deste plano de pagamento, serão colocados ao final para recebimento dos créditos. Por quê? Porque é uma cooperação de todos. A esperança é que, com o Sejusc do superendividamento, trabalhando devedores e credores, nós possamos chegar a soluções mais adequadas e humanas para atender essas necessidades. A solenidade de inauguração foi prestigiada por magistrados, servidores e autoridades de outros órgãos que compõem o sistema de justiça, além da participação online da presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora Clarice Claudino da Silva, e do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marco Aurélio Buzzi. Seja o pobre, seja o rico, nós teremos, com certeza, pessoas que não vão se sair muito bem. E aí é necessário que estejamos presentes. A justiça, para não fazer com que esses casos sejam mais casos que vão tramitar por anos e anos na justiça sem uma solução rápida. A justiça verdadeira é essa, no meu ponto de vista, que leva ao cidadão uma forma de sair daquilo que o incomoda de um modo definitivo e principalmente em que todos ganham. E levar também aos segmentos de consumo esse nosso trabalho, essa nossa porta educativa por excelência, mas também resolutiva por sua própria natureza.
A urna está de aniversário nesta segunda-feira, 13 de maio. Há exatos 28 anos, então o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Carlos Veloso, enviava as primeiras urnas eletrônicas aos tribunais regionais eleitorais. Ao longo desta semana, o site do TSE vai publicar a série Como Nasce uma Urna, que vai mostrar tudo o que envolve a produção e o funcionamento da nossa máquina de votar, desde a concepção do hardware e do software até o dia da eleição. A primeira reportagem da série, que já foi publicada, você vai ficar sabendo que as fraudes observadas na apuração das eleições de 1994, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, foram determinantes para que o TSE desenvolvesse o projeto das urnas eletrônicas. Para ficar por dentro da história, é só acessar tse.jus.br e conferir as reportagens da série clicando na aba de notícias. E com a proximidade das eleições, a equipe de reportagem do TSE foi ao centro do Recife mostrar para a população como é fácil votar. Acompanhe na reportagem de Guilherme Glória. Alô, Pernambuco, das praias, das pontes do Solzão. Olha ela aí na área, que é ano de eleição. Sempre de 2 em 2 anos chega a hora de votar e a urna vai aos 4 cantos, onde o eleitorado está. Viemos aqui para a estação Recife, no centro da cidade, na estação principal do metrô aqui, para demonstrar ao povo pernambucano, né, como é fácil, né, relembrar como é fácil o processo da votação. E não é só fácil não, com a urna eletrônica, orgulho da nação, o voto é rápido e ligeiro, que nem passo de freio. Acredito que para quem quiser participar, principalmente pessoas da minha idade, não vai tomar tempo, já que, bom, é algo rápido. E o povo veio para treinar a votação, cada um com sua cor, raça, credo e gênero, e time do coração. Eu achei uma ação muito boa, uma iniciativa muito boa do pessoal do TRE, para a gente ter mais prática quando no dia da eleição. E é bom a gente saber como é que vai ser o processo da eleição. Como vai ser o processo, o especialista está atento para tirar as dúvidas de toda essa gente, mostrando que o processo é seguro e transparente. A gente também atua para sanar e para levar a informação correta e para mostrar a segurança do processo eleitoral para aqueles que ainda têm dúvida. Eu sou mesária e eu acho interessante essa ação porque muitas pessoas vão votar e lá na hora de votar elas se complicam na hora de botar os números. Houve umas inovações aí para pessoas auditivas, para as pessoas cegas, então é uma coisa bastante louvável de contribuição para a democracia, que muitas vezes algumas pessoas dessa até se sentiam privadas de participar da eleição. O que é que tu achou aí quando tu mexeu na urna? Tu ainda não vota, mas tu vai votar depois. Achei muito legal votar. E foi desse jeito no Recife, na Estação Central. Por enquanto, foi só teste, mas daqui a pouco é real. Esse ano tem eleição municipal. No centro, no litoral, interior ou capital. O dia da votação é dia 6 de outubro. E dia 27 tem mais, se houver segundo turno. O Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Artigo 5º, que hoje vai falar sobre direito pós-mortem. E na Rádio Justiça, fique com a Voz do Brasil. Um bom início de semana para você. Até amanhã.